Olá, colegas professores, professoras, estamos mais uma vez aqui na TPC de Linguagens e Suas Tecnologias. Eu sou PSNP Lilian, nos anos finais, estou com a minha amiga Idê. Idê? Olá, professores e professoras, que bom que estamos aqui novamente, Lilian, para tratarmos dessa TPC sobre linguagens e espero que seja uma ótima ATPC. Nós vamos começar com a nossa projeção. Aqui. Tudo certinho aí, Idê? Tá projetando? Tudo certinho, isso, está projetando. Obrigada. E essa é mais uma TPC em que nós reunimos os professores de língua portuguesa, de língua inglesa, de educação física e de arte, né? É uma TPC hoje que nós vamos voltar para as habilidades de língua portuguesa, mas nós convidamos os professores desses outros componentes curriculares a nos auxiliar nesse olhar para as avaliações e refletir em que aspectos podemos contribuir para o desenvolvimento recuperativo dos nossos alunos, certo? Bom, e aí a gente vai começar com essa reflexão, como sempre iniciamos, e esse é um trecho de uma obra que nós vamos apresentar mais ao final, e que é para a nossa reflexão no sentido de pensar caminhos para os nossos alunos no trabalho recuperativo. Se os alunos conseguem estabelecer relações entre o que aprendem no plano intelectual e as situações reais, experimentais e profissionais ligadas aos seus estudos, certamente a aprendizagem será mais significativa e enriquecedora. Nós sabemos que essa é uma verdade, né, que já está presente nos nossos estudos e na nossa realidade. No entanto, hoje, olhando para a questão recuperativa, para esse contexto específico, né, que nós estamos vivendo, que nós vamos nos aprofundar um pouquinho mais à frente, é muito importante, né, levarmos em consideração o quanto as situações reais, os problemas reais, né, vão contribuir para que o nosso aluno, de fato, ressignifique, né, a sua aprendizagem. Então, nós vamos avançar pensando nos nossos objetivos e depois a gente vai refletir um pouquinho mais sobre essa realidade da qual nós falamos. Bom, os nossos objetivos para essa TPC são contextualizar o atual momento pedagógico, analisar os resultados da AP3, retomar a matriz de habilidades do SAEB, refletir sobre o porquê de olhar para a avaliação buscando seu caráter diagnóstico, trabalhar com as indicações de caminhos pedagógicos a partir dos resultados da AP e retomar as habilidades da AP visando a reflexão sobre a importância do diagnóstico. Essa é uma TPC bastante semelhante com uma que nós realizamos alguns meses atrás, onde nós analisamos a AP2. Né? Este momento de avaliação da AP3, ela é muito importante, principalmente porque nós temos hoje os nossos alunos retornando, né, todos presencialmente. E é por isso que nós precisamos ter um olhar muito especial para este novo contexto em que estamos inseridos, né? Eu convido vocês, professores, a participarem desse momento reflexivo através do chat, né? Respondendo essa pergunta: quais são os nossos principais desafios? Né? O que nós temos hoje diante de nós? Então, eu já adianto, né, e dê também a contribuição que você quiser dar, aquilo que você quiser pontuar, fique muito à vontade, tá, Ide, de participar aqui dessa nossa discussão. Obrigada, Lilian. Bom, vamos pensar um pouquinho, né, nos desafios que nós temos com relação ao nosso educando. Eu e Dê, temos caminhado pelas escolas, conversado com muitos de vocês, né, e observado alguns aspectos muito específicos em cada unidade escolar. E uma constância, né, algo que é comum a todas, é esse retorno, principalmente agora, no início do mês de novembro, que a gente retornou com todos os alunos, né, que estavam em rodízio, e alguns professores pontuaram que algum desses alunos que retornam agora, eles não participaram de nenhuma das atividades anteriores. Então, a gente vai ter hoje uma sala de aula muito mais heterogênea do que a que nós tínhamos quando iniciamos a pandemia.
né? Nós vamos ter aquele aluno que participou ativamente das suas atividades todos os dias, acompanhando o centro de mídias, acompanhando os seus trabalhos e as suas formas de interação. Nós vamos ter aquele aluno que participou mais ou menos de vez em quando, entrou em algumas aulas, realizou algumas atividades, mas não todas. E nós vamos ter também aqueles alunos que eles não participaram, né? Que eles passaram quase 2 anos, né? Praticamente, sem avançar pedagogicamente falando. Por isso é muito importante, inclusive na TPC de educação antirracista, nós frisamos essa questão do retorno, de quem são esses alunos que não tiveram acesso, por que eles não acessaram, quais foram os motivos familiares, socioeconômicos que os impediram de chegar à escola. Então, todas essas informações, elas precisam contribuir no nosso trabalho recuperativo, né, para que a gente possa, de fato, conseguir, a partir de agora, essa educação integral que a gente almeja. Além dessa questão, né, dos desafios, dessas dificuldades, desse grande trabalho recuperativo que vai precisar ser realizado, nós também temos as nossas demandas, né? Então, nós sabemos que em breve nós teremos a avaliação do SAEB já acontecendo nas nossas escolas. Também no mês de dezembro nós teremos o SARESP, já está acontecendo a avaliação de fluência leitora. E entre todos esses aspectos, né, a ideia dela é especializada aí neste assunto com relação ao ensino médio, ainda tem o ingresso no novo ensino médio, os itinerários formativos e todas as demais preocupações que as unidades têm hoje para responder, né, a esse novo contexto. Então, como que a gente pode, né, articular todos esses acontecimentos para que a gente possa fazer um bom trabalho recuperativo? Essa é uma reflexão, né? E onde nós estamos e onde queremos chegar? O que pode nos mostrar estes caminhos, né? Então, hoje a gente vai refletir um pouquinho sobre os nossos indicadores, né? Quais são os caminhos que nós temos para entender esse processo, esse trajeto que temos que percorrer. Um deles é o boletim do SAEB 2019, que foi a última realização dessa avaliação, em que nós podemos verificar como que nossas escolas se encontravam, né? A gente tem o acesso aí através desse link a esses boletins. Provavelmente a sua escola já fez esse acesso, nós já falamos sobre SAEB aqui em algumas ATPCs, né? A SEDUC também tem trazido formações nesse sentido com bastante frequência. E temos também, né, as avaliações que eu e a Ede particularmente gostamos bastante, né, Ede? Do que as APs podem nos ofertar, no sentido de entender quais são as defasagens dos nossos alunos, né? Esse olhar diagnóstico, cada um dos professores tem realizado, tem conhecido seus alunos agora nesse retorno de 100% da sala, mas as APs, elas podem contribuir neste olhar, e nós gostamos de fazer essa análise, porque através dela nós temos como avaliar a nossa diretoria de ensino, né? Antes da gente entrar diretamente nas APs, eu gostaria de relembrar que, como eu disse, o SAEB está prestes a ser realizado, né? O período da avaliação é de 8 do 11 a 10 do 12, as nossas escolas dos nossos municípios ainda não começaram a sua avaliação, mas já estão se preparando para isso, né? Preciso lembrá-los também que ela utiliza uma matriz de referência, essa matriz vai ser citada ao longo dessa TPC, porque vocês já devem ter observado ali nas avaliações dos seus alunos e observado também que existe uma habilidade ali que está diferente, né, do nosso currículo, e porque ela pertence à matriz do SAEB. Essa matriz, ela vai trabalhar os conteúdos associados às competências e habilidades desejáveis para cada série. Essas competências, elas são apresentadas como descritores, então a gente vai ver a letrinha D aparecendo ali na habilidade, estão associadas entre os conteúdos curriculares e as operações mentais envolvidas pelos alunos. Então, nós vamos trazer um pouquinho sobre essa reflexão a respeito dessas operações mentais, no sentido de como elas podem promover a aprendizagem de uma forma hierárquica, né? Nós vamos observar essa construção um pouquinho mais à frente. Aí abaixo também você tem o link dessa matriz
caso você ainda não tenha familiaridade, não tenha se apropriado dela, tá bom? Bom, aqui eu tenho só um recorte de 2 quadros da matriz do SAEB, que diz respeito aos tópicos, e eu destaquei esses 2 quadros justamente porque um é do 9º ano e o outro é do 3º ano do ensino médio. E a gente observa que os tópicos entre as dos 2 anos séries é o mesmo: procedimentos de leitura, indicações de suporte de gênero e ou enunciados na compreensão do texto, relação entre textos, coerência e coesão no processamento de texto, relação entre o recurso expressivo e efeito de sentido, variações linguísticas. Tanto os tópicos quanto os descritores são exatamente os mesmos. Isso porque trata-se de uma mesma avaliação? Não, nós já observamos em outras ATPCs, inclusive ofertada pela SEDUC, a taxonomia do domínio cognitivo, conhecida popularmente como taxonomia de Bloom, né? Uma vez que a equipe de Bloom que vai se aprofundar nesses estudos. Então, vamos relembrar aqui de uma forma bem simples e superficial, para que a gente possa entender por que esses tópicos das avaliações são semelhantes, né? A taxonomia é uma classificação em níveis mais particulares no sentido hierárquico, sequência e cumulatividade. Então, quando a gente tem uma avaliação que é pautada dentro dessa taxonomia, ela vai exigir do aluno diferentes níveis de conhecimento, né? Então, ela vai trabalhar com os mesmos objetos de conhecimento, as mesmas habilidades, mas essas habilidades elas serão mais aprofundadas, né? Ou elevadas através dos processos intelectuais. Por isso, as categorias taxonômicas, elas representam processos aprendidos pelos estudantes, né? Então, aquilo que eles adquiriram, não simplesmente, né, o que eles já tinham de bagagem, mas aquilo que eles recebem, né, aprendem em sala de aula, são arrumados cumulativamente, então um está sendo agregado ao outro, tem como princípio organizador e complexidade dos processos intelectuais. Então, ela vai ser organizada por meio de um fio condutor, onde o aluno precisa avançar numa etapa para poder se apropriar de outra, né? Essa daqui é uma representação da taxonomia revisitada, que vai trazer as seguintes etapas: lembrar, entender, aplicar, analisar, sintetizar, criar, como níveis mais elevados nos processos intelectuais. E é muito interessante a gente observar esse quadro, porque daqui a pouquinho a ID vai mostrar para a gente na prática como isso acontece quando a gente trabalha determinadas habilidades. Né, ID? Isso mesmo, Lilian, isso mesmo. Bom, isso aqui foi só para a gente relembrar e para a gente entender, né, por que a matriz do SAEB ela traz somente alguns descritores, e que esses descritores eles vão aparecer nas mesmas, diferentes avaliações do 9º e do 3º ano. Né? Por quê? Porque ela vai ser construída dentro desses processos intelectuais de aquisição de conhecimento dos alunos. Bom, agora, olhando para as nossas APs que estão disponibilizadas ali no CAED, todo mundo já está familiarizado, todo mundo já tem se apropriado desses dados, mas nós acreditamos que é muito importante a gente entender como que esses dados estão sendo, quais são as informações que esses dados trazem com relação à nossa diretoria de ensino, né? Pode ser que vocês, professores, olhando ali sala por sala, vocês encontrem habilidades e defasagens diferentes do que a gente apontou aqui, mas essas são aquelas que apareceram com mais frequências nas nossas escolas, então provavelmente os seus alunos também apresentam defasagens, essas habilidades que nós vamos revelar. Mas antes da gente fazer essa análise das habilidades, eu acho que é bastante importante, porque isso também diz respeito a esse nosso contexto, essa análise comparativa de desempenho. Bom, eu não vou me aprofundar em todas, mas vou usar aqui como exemplo essa do 6º ano. Então, só para que vocês entendam esse quadro, né? Aqui a gente tem a avaliação do 2º bimestre e aqui a gente tem a avaliação do 3º bimestre. Olha que nós conseguimos observar um avanço na participação. Então, a AP2,
ela teve uma participação inferior à AP3. A AP3 ela teve 10%, minha setinha sumiu aqui, cadê ela? Aqui. 10% a mais de participação dos alunos. Olha, então eu tenho mais alunos aqui participando, o que é bem positivo. Contudo, quando nós vamos olhar a questão do desempenho, nós vamos perceber o seguinte: a AP2, ela apresentou 11% dos alunos em nível baixo, 22 em nível muito baixo, 22 em nível baixo, 26 no médio, 41 no alto, 464 alunos que requer atenção e 189 alunos que requer muita atenção. Quando nós olhamos aqui para 2, a gente teve esse 10% de aumento, mas a gente manteve 11 alunos no nível muito baixo, aumentou para 26 o número de alunos no baixo, aumentou para 29 os alunos no médio e diminuiu para 34 os alunos no alto. Então, o que a gente pode observar? Que a gente teve uma queda no desempenho de alunos, queda de alunos com alto desempenho, né, aumentando os outros níveis, e ao mesmo tempo a gente teve um aumento dos alunos que requerem atenção e aumento dos alunos que requerem muita atenção. Isso mostra, né, é meio óbvio, mas a gente precisa refletir que esses 10% de alunos que participaram da AP representam, na verdade, representam, né, alunos que não estavam acessando, provavelmente não estavam estudando, não estavam participando, né, em muitos casos, ou participando pouco, né, das aulas, e que apresentaram esses níveis mais baixos. Então, é muito importante a gente ter esse olhar, porque embora a gente veja essa queda de desempenho e o aumento de participação, nós precisamos estar atentos a isso, de que o aluno nosso que vai chegar agora, ele vai chegar mostrando para a gente que ele sabe muito pouco, que ele desenvolveu muito pouco durante esses 2 anos, né? Essa análise realizada no 6º ano, ela vai se repetir ali no 7º. Nós teremos um maior número de participação, mas nós teremos também um número bem maior de alunos que requerem atenção, de alunos que requerem muita atenção. Nós teremos no 8º ano 14% a mais de participação, mas continuamos com aquela queda no nível alto, nós continuamos com queda no médio e o aumento do baixo e do muito baixo, né? A mesma coisa vai acontecer no 9º ano, 16% de participação, e aqui os vermelhinhos são aumentos ou quedas que representam algo que não é positivo, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho 48% de alunos no alto, e de repente nós só temos 25% dos alunos no baixo. Nós não temos esses dados aqui, olha, de quem requer atenção e quem requer muita atenção, porque vocês vão ver mais à frente que as habilidades destacadas, né, exigidas do aluno no 3º bimestre foram habilidades relacionadas ao SAEB, aos descritores do SAEB. A primeira série é uma que surpreendeu a gente positivamente, nós tivemos 10% de aumento na participação e nós também tivemos aumento aqui nos alunos com desempenho alto, tá? Então, aqui tinha que estar um verdinho, não um vermelhinho, mas a gente teve esse avanço na primeira série, no entanto, nós também tivemos um número maior de alunos que requerem atenção e alunos que requerem muita atenção, a gente teve uma diminuiçãozinha aqui. Segunda série também, 13% de aumento, mas ainda assim, uma redução no desempenho, e o mesmo vai acontecer aqui na 3ª série do ensino médio. Nós vamos, essa questão da participação, ela é muito importante para nós, quanto mais alunos participarem dos próximos diagnósticos, mais preciso ele vai ser, né, do que realmente as nossas turmas requerem de atenção com relação à recuperação, né, mas eu gostaria também de frisar que é muito importante o incentivo a essas participações no SAEB, uma vez que a avaliação, ela precisa de, no mínimo, 80% de participação para os dados serem contabilizados. Então, é muito importante nós, professores, estarmos incentivando esse trabalho para que os alunos venham, para que os alunos realizem a avaliação do SAEB. Bom, e agora a gente vai olhar para quais habilidades
elas estiveram em maior defasagem na nossa diretoria de ensino. É bastante interessante nós observarmos que na última ATPC em que nós trouxemos essas articulações, nós observamos, né, Ide, que a habilidade que requeria mais atenção estava relacionada ao trabalho com textos argumentativos. Vocês devem se lembrar, inclusive, nós trouxemos o professor Rafael para falar do trabalho dele, né, com relação a esse gênero. No entanto, hoje, olhando para a AP3, nós percebemos uma diversidade de habilidades e de trabalhos textuais. Então, é bastante importante a gente perceber esse caminhar do nosso aluno e entender que o trabalho com textos, né, de várias semioses e de vários gêneros diferentes, é muito importante no trabalho recuperativo dos alunos. Nós também gostaríamos de frisar que a gente tem olhado para a sala de leitura como um espaço que pode influenciar muito positivamente esse trabalho recuperativo, não é, Ide? Nós conseguimos observar a participação de muitos professores ao longo deste ano neste trabalho, e tudo dando certo, nós teremos aí também uma TPC para a gente apresentar esses trabalhos para vocês, tá bom? Bom, então, vamos olhar agora para os dados da nossa diretoria de ensino, então, com relação às habilidades. O sexto ano, a AP3, mostrou que a habilidade em maior defasagem foi essa de analisar entre textos literários, entre outras manifestações artísticas, referências explícitas ou implícitas a outros textos. Então, é o trabalho com a intertextualidade. A ID vai trazer para nós aí uma reflexão mais profunda nesse sentido. E nós vamos aqui para o sétimo ano, e nós também vamos observando, né, essa diferença com as habilidades que foram apontadas na AP2, certo? A AP3, ela já vai revelar que uma habilidade em defasagem é analisar os efeitos de sentidos decorrentes da interação entre os elementos linguísticos e os recursos paralinguísticos e sinestésicos, são os modificadores, né, da caracterização do espaço, tempo, personagens, ações próprias de cada gênero narrativo. O oitavo ano vai nos apresentar essa defasagem em identificar em notícias o fato central e as suas principais circunstâncias. E o nono ano, olha, como eu disse para vocês, ele vai vir com outro descritor aqui, olha, o D08. Isso indica que é uma habilidade não do currículo paulista, mas da matriz de referência do SAEB. Estabelecer a relação entre tese e os argumentos oferecidos para sustentá-lo. Então, aqui a gente já percebe, né, essa necessidade do trabalho com o gênero argumentativo, como nós já havíamos apontado na análise anterior. Quando nós chegamos à primeira série, a gente vai ter aquela super habilidade, né, de exigido do aluno vários processos cognitivos, né, planejar, produzir, revisitar, editar, reescrever e avaliar textos escritos e multissemióticos. Olha a taxonomia aí, Lili. Exatamente. Provavelmente na avaliação, né, eles não produziram ou planejaram, mas precisaram, foram avaliados nesse processo, né, de avaliar ou revisar, né, os textos multissemióticos. E a habilidade é tão longa, a ideia que eu tive que botar a porcentagem lá embaixo para caber. Eu acho que o professor vai levar quase meio ano trabalhando com ela. Todas elas. A gente tem um mês. Bom, aqui nós temos também a da segunda série, relacionar informações sobre concepções artísticas e procedimentos de construção de textos literários com os contextos de produção, para atribuir significado de leitura crítica em diferentes situações. E a terceira série também vai vir com o descritor do SAEB, que é identificar o tema de um texto, né? Então, a gente vai perceber o que nós encontramos aí de fio condutor entre todas essas habilidades em defasagem, esse trabalho com texto, né? Esse trabalho que é muito importante de leitura, compreensão, é desenvolver toda a super habilidade, né, Ide? Isso. No sentido de preparar o nosso aluno para
entender, para se adaptar, para refletir, para produzir, para criar dentro daquela epígrafe que nós trouxemos, né? Relacionando os seus aprendizados a problemas reais, a circunstâncias reais, né? Então, é bastante importante que o professor tenha essa ótica no desenvolvimento do seu trabalho. E agora eu convido a ID para trazer para nós uma reflexão mais profunda sobre o que dizem os resultados e sobre como os nossos materiais podem contribuir nesse trabalho recuperativo. ID é com você. Como diz a Márcia, te chama aqui ao palco virtual. Obrigada, Lilian. Lilian, como você bem expôs, colegas aí que estão ouvindo, muito obrigada. Como você bem falou nessa primeira parte, a importância do diagnóstico, o porquê que nós temos que trazer de volta essa P3, a P2, para dialogar com a P3. Isso é fazer um diagnóstico. Então, o que dizem os resultados? Vou pedir para você passar, vamos lá. Então, só retomando aí o que nós fizemos nessa P3, primeiro nós fomos buscar lá os resultados da AP1 e AP2 e dissemos assim, eles precisam ser revisitados, né? E aí nós nos perguntamos qual era o olhar que nós deveríamos ter para buscar esse meu objeto de estudo. Como que eu vou trabalhar um conteúdo sem tecer o meu olhar para essas duas importantes avaliações, que é a P1 e a P2? Fizemos isso, então estamos retomando agora para ver quais são as diferenças que outros conteúdos nós precisamos retomar para dialogar as defasagens da AP3 em relação à P2. Então, o que avançou e o que precisa ser avançado, né? Pode passar. Então, na P1 e a P2, pela nossa análise, nós vimos que o que predominou ali foram as questões, os textos, as habilidades que dialogavam sobre a argumentação. Então, nós percebemos isso, que predominava a argumentação. E agora, quanto a essa nova, né, nós fizemos esse diagnóstico da P1 e da P2, detectamos que a argumentação era predominante e fomos buscar possibilidades de trabalho com essas argumentações, com a argumentação. Quais textos, quais gêneros, quais tipos textuais nós poderíamos, né, trabalhar com a argumentação. E aí buscamos resenha, texto de opinião, jornal impresso, e fomos, crônica argumentativa. Foi exatamente isso que nós fizemos na nossa primeira parte, discutindo sobre a P1 e a P2. E agora, e também fomos buscar nos materiais, que você sabe que o Aprender Sempre, ele tem sequências de atividades, várias aulas sequenciais que trazem para o professor todo esse trabalho, não só com texto argumentativo, mas com a diversidade textual, que vai dialogar o Aprender Sempre, também com o currículo em ação, né, Lilian? Com São Paulo Faz Escola, com um livro didático e com centro de mídias. Então, professores, não só o Aprender Sempre, mas você também tem outros materiais. Para desenvolver esse diagnóstico hoje, nós trouxemos as características, sobretudo, do Aprender Sempre, né, Lília? Mas, como eu disse, nós temos outros materiais. E aí, Lilian e eu, nós trouxemos para vocês essa percepção. Primeiro, a questão da argumentação, é o que nós temos na P2. Agora, nós percebemos que na P3, na avaliação diagnóstica 3, nós temos predomínio de textos literários e da manifestação artística, como o cinema, o teatro, a música,
artes visuais e midiática. Ou seja, então nós tínhamos na P3, na P2, a argumentação, agora nós vamos ter textos literários da ordem do narrar. Né? Então, vejam lá a diferença. Então, enquanto eu argumento, eu posso também trazer para o meu aluno essa discussão de textos literários em que há manifestação artística, como cinema, teatro, a música. Aí, nesse sentido, eu vou trabalhar com os textos narrativos e textos multissemióticos e os textos multimodais. A Lília, que acha bonitas essas palavras, ela gosta de escutar. Os multissemióticos, que nada mais é do que textos que trazem sentidos e significados, coisa que não você não enxerga ali em princípio, você tem que apurar o seu olhar para descobrir o que está por trás das linhas e das entrelinhas, tá? E os multimodais, quando eu tenho não só o código linguístico, mas eu tenho imagens. A história em quadrinho é um exemplo de multimodal, né? Eu tenho tanto a imagem quanto a linguagem verbal e a não verbal, né? Os memes também, né? Estão em Isso. alta. Isso mesmo, Lilian, que é um gênero midiático, isso mesmo. Aí, nessa P3, nós vimos lá quais foram esses procedimentos de construção do texto literário. O que a P3 ela me direcionou para trabalhar com esses textos, sobretudo esse da ordem do narrar. Eu tenho o olhar para o contexto de produção, onde é que esses textos estão sendo produzidos, quais são as localidades, eu tenho que auxiliar o meu aluno a localizar dentro do texto narrativo o contexto de produção. Seleção do léxico, ou seja, seleção das palavras adequadas a cada contexto. Então, se eu estou num lugar me divertindo, eu vou escrever de uma forma, se eu estou dentro de uma rede social, né, Lilian? Eu vou escrever de uma outra forma também. Então, eu preciso apurar o meu olhar para fazer exatamente essa seleção. Selecionar o conteúdo adequado de acordo com o contexto de produção. Sentidos e significados, esses são os textos, são marcas dos textos multissemióticos, né? Eu tenho uma imagem que ela me provoca, a imagem que me diz esse ou aquele sentido, que me traz sentidos e significados diferentes, né? E os multimodais que dialogam aí a linguagem verbal e não verbal, a questão do gesto, a questão da entonação da voz, né? Tudo isso dentro dos textos multimodais e dos multissemióticos, que nós vamos ver exemplos mais à frente. Efeitos e sentidos, aí eu tenho, como eu acabei de falar, os recursos paralinguísticos, a voz, ritmo, pausa, os risos, né? E os cinésicos, que são os movimentos, gestos faciais. Às vezes, a Lilian estava falando, é verdade, ou então a gente repete palavras, né? Na hora que está dialogando, discursando. Então, isso tudo são recursos paralinguísticos que nós, na hora de trabalhar com texto, eles são identificados. E o professor ele pode auxiliar o aluno a chegar neles. Pode passar. Oi, Lívia, pode falar. É interessante também porque pensar no seguinte sentido, né? O nosso aluno, ele até pode, né, passado por todo esse tempo, não tido tanto acesso, não interagido tanto com a gente, né, em escola, mas ele estava interagindo na internet, ele estava interagindo com os memes, ele estava interagindo com os textos multimodais, então tudo isso pode ser apropriado, utilizado pelo professor também nesse trabalho recuperativo. Isso mesmo, Lilian. E o professor ele não precisa necessariamente utilizar os termos assim de uma forma que antes do aluno conhecer, que faça, como você disse, o aluno conhecer
em princípio, o que é isso, para depois ele dominar as nomenclaturas, né, Lília? Hoje eu estive numa. Só, última interrupção, prometo. Eu estive numa aula, assistindo uma aula, e a professora perguntou: alguém conhece o Shakespeare? E a aluna respondeu: eu conheço do TikTok. Eu achei muito interessante. Que bonitinho! Ela tem acesso à informação, mas ela utilizou um dos recursos das ferramentas digitais atuais. Né? Então, vamos começar pelo 6º ano. Vamos ver lá o que é que a nossa P3 ela vai dialogar. Nós trouxemos para conversar um pouquinho com o 6º ano 8 aulas do Aprender Sempre, que vai me dar oportunidade. Pode passar. Pode passar. Pode. Que vai me dar a oportunidade de trazer para a minha sala de aula, para a nossa sala de aula, os gêneros e tipos textuais em que vão predominar o tipo narrativo, tá? Então, quais são os gêneros? Aqui nós temos 2. Essas 8 aulas, nós temos dois gêneros, que é o poema e o relato pessoal. Então, veja, aí na hora de passar a habilidade, na hora da gente ler a habilidade, nós vamos ver que tem a questão dele, o aluno vai, primeiro, identificar a ideia central, ou seja, compreender globalmente esse texto, essa estrutura dele, o que é assunto, o que é tema, a estrutura do gênero, tá? Depois, reconhecer os efeitos de sentido implícitos e explícitos. O que é que aquele texto quer me dizer? Que eu não estou, assim, de imediato enxergando, mas está nas entrelinhas. Estabelecer relação entre esses 2 gêneros. Bem, veja bem, se eu tenho poema e relato pessoal, concorda comigo, Lilian, que a subjetividade é uma característica dos 2? Tanto do poema como do relato pessoal, né? Concordo. Então, isso é estabelecer relação. Eu vou olhar para os 2, eu vejo que tanto um quanto o outro primam pela subjetividade, né? E aí eu vou fazer todo esse trabalho de identificação, reconhecimento, estabelecer relação para chegar na proposta da sequência de atividades, que é recitar poemas. Então, o menino ele vai fazer todo esse trabalho, aí, na hora que ele for recitar, a professora vai orientar os recursos paralinguísticos, lembra? Que é o movimento de gestos, entonação, a questão da dicção. Às vezes ele fala muito baixo ou ele fala muito alto, o professor vai auxiliar nesse sentido. Então, veja aí a questão da taxonomia de Bloom, né, Lilian? Olha lá, identificar, reconhecer, estabelecer e recitar, que é o produto final. Tá certo, Lilian? Exatamente. Então, vamos para o outro. E aí, quais são as nossas possibilidades do narrar? Quais são? Eu narro na piada, no relato, na novela, no conto, no romance de autoajuda, no romance propriamente dito, na novela fantástica, em lendas, narrativas de enigma, no diário, na fábula, na narrativa de ficção científica, diário de bordo, crônica literária, crônica jornalística, epopeia, romance, novela, piada. Olha quanta coisa, Lília, né? Conto maravilhoso e o conto de fadas também. Todas essas são as minhas possibilidades de narrar. Pode passar. E aí, ainda no 6º ano, veja lá, agora vamos trabalhar um pouquinho, vamos olhar um pouquinho essa questão da imagem, do texto multissemiótico, né? Do texto multimodal também. Então, veja, para além da imagem, eu tenho um gênero textual chamado aí, sinais de trânsito. A primeira, essa que me está num triângulo, a primeira imagem, veja que eu não tenho nada escrito. Eu tenho uma linguagem não verbal, mas eu tenho uma imagem, que é a parte da semiótica, eu tenho uma imagem que me diz que ali
é uma linha do trem ou tem tráfego de trem ali. Eu tenho uma locomotiva, até saindo a fumacinha. Eu posso descrever essa imagem pela locomotiva que eu tenho ali, certo? Eu tenho uma linguagem não verbal e eu posso descrever essa linguagem. Essa forma do código de trânsito também, que é um triângulo aí, vermelho, tá? A parte de baixo eu tenho a linguagem verbal, porque eu tenho a quilometragem, o km, que é uma linguagem verbal, e o número também, a quantidade de quilômetros por hora que eu posso trafegar aqui. Então, veja, eu vou fazer uma descrição dizendo que eu não posso ultrapassar os 20 quilômetros, tá? Por quê? Porque é um lugar em que há tráfego de trânsito. Você veja que o menino ele pode, a partir daí, ir desvendando o que há por trás do código, o que há por trás do texto multimodal, do texto multissemiótico, o sentido e significado da imagem, o que ela me traz. Quais os sentidos e significados dessa imagem? É assim que o professor vai trabalhar, é assim que a P3 trabalha o tempo todo. Tá certo, Lilian? Pode passar. E falando ainda no sexto ano, nós temos as sequências, mais sequências de atividades. Agora, no que diz respeito às manifestações artísticas. Aí eu trabalho com, olha a nossa arte aí, Lilian, com o cinema, com o teatro, as rubricas do teatro, o palco do teatro, a parte dos recursos paralinguísticos todos dentro do teatro, a questão da música, as artes visuais e midiáticas também, né? Aí vamos para a internet, como você falou, nós temos as imagens ali, a produção de outras linguagens. O poema e relato, que são os gêneros que vem trazendo na terceira AP. Pode passar. E aí, olha só como que eu vou construir sentidos a partir da intencionalidade. Veja, eu tenho uma placa amarela no meio da imagem, aí no meio desse slide, ela diz assim: se não é o fim, recomece. Né? Veja lá que a flecha ela vai circundando, ela vai fazendo um círculo, parece que não tem fim. Primeira coisa, o sinal de alerta aí é uma placa de trânsito. O amarelo, ele indica alerta, né? Eu vou construindo sentidos quando eu vou falando isso, certo? Texto é poético? É. Se não é o fim, recomece. Se não é o fim, recomece. Então, ele me traz emoção, ele me traz reflexão, né? Eu vou pensar na questão do fim e do começo, né? Desse círculo que é a vida, nascer e morrer, você pode fazer essas inferências também. E aí, se eu falo em nascer e morrer, eu já entro no texto poético, na subjetividade e na emoção. Né? Veja como que você traz para essa questão do texto multissemiótico, das inferências que você vai fazendo, você vai tirando isso do aluno aos poucos. E a finalidade da linguagem é de sensibilizar o leitor. Né? Esse é o propósito comunicativo dessa placa. E para isso ele vai precisar, para atrair o leitor, para fazer todo esse jogo, ele vai ter que separar, recomeçar, pensar nas palavras. Né? E esse recomeçar é uma palavra, o re, eu começo e recomeço. É um vai e vem, né? Isso é seleção do léxico. Eu tenho uma seleção das palavras. Nada melhor do que a palavra recomeçar, porque ela começa de novo como o símbolo que está aí. Né? Isso chama-se construção de sentidos. Né? E a produção, o menino pode fazer um poema a partir desse texto multissemiótico. Além do trabalho com as competências socioemocionais, né, Ide? Isso. Dessa leitura.
a emoção que vem à tona. É isso mesmo, Lili, pode passar. E aí nós vamos para o 7º ano. O 7º ano, como nós dissemos, né? Ele também está trabalhando a narrativa ficcional. Eu tenho uma sequência de atividades que trabalha. Veja, agora eu tenho a ficção, a narrativa ficcional. Para trabalhar com ela, eu preciso de caracterizar o meu cenário, o meu contexto, o lugar, né? Quais são as características? Eu vou buscar lá. Escolher as palavras novamente, eu tenho que escolher o léxico, caracterizar as minhas personagens, o meu espaço, tempos marcadores, aqui, ali, ontem, a semana que vem, né, que são os marcadores temporais. Isso tudo trabalhado no 7º ano, a gente tem o volume 2 do caderno do professor na página 115, tá? E na narrativa ficcional, nós temos a sequência de atividades, que vou lembrar aí da taxonomia da Lilian, de Bloom, que diz assim: primeiro ele vai ler e conhecer o texto. Ele tem que conhecer, a professora apresenta. Depois ele planeja a elaboração de um outro texto. Ele escreve esse texto, faz a revisão e edita. É isso, Lilian? É isso aí, Dê. Né? Então, veja essa sequência. Pois não. E ele ainda pode partir para a publicação desse texto, né? Usando uma ferramenta digital, por exemplo. Isso, olha, a Lília ainda colocou mais um item ali na nossa narrativa ficcional. É a taxonomia da Lilian, Dê? Isso! Adorei, Lili. Deixa o Bloom saber disso. Né? Mas é bem bacana mesmo. Agora vamos para o 8º. Não, 7º ano ainda. O 7º. Ai, Lilian, esse é uma atividade que os professores vão gostar muito de trabalhar com o aluno. É um texto multissemiótico. Veja que é um menino no interior aí nessa parte verde, um moço, né, um menino, sei lá, olhando a imagem dele no verso ali, verso na capinha do celular. Então, esse é um texto multissemiótico em que eu trabalho além da linguagem verbal. Eu vou além, porque eu vou me valer da compreensão tipicamente de recursos visuais. Eles vão me ajudar a compreender o que está acontecendo ali, a compreender o texto. É um texto, toda a imagem é um texto, mas que tipo de texto? Veja, o título da aula é selfie, né? O título da aula já me dá o indício do que é. Já é a primeira pista. Então, comece pela pista, o aluno selfie. Bom, se é uma selfie, é a imagem de mim mesmo. Aí eu vou fazer toda essa exploração com o menino. A ironia presente, ou seja, vocês se lembram do mito do Narciso? Que ele se olha no espelho e se apaixona no espelho, no lago, né? Ele se olha no lago. Espelho também é o reflexo agora. Isso. É a atualidade, né, Lília? Ele se olha no lago e se apaixona por a sua própria imagem, se atira ali e morre. Né? Então, você pode fazer um trabalho com esse mito de Narciso e também discutir com o nosso adolescente da atualidade, olha lá, o diálogo com o mito e o de hoje, sobre essa forma de nos expormos nas redes sociais, que é tão importante essa discussão, né, dentro da sala de aula. E ele vai poder associar a mensagem à relação que nós temos hoje com imagem nas redes sociais. O que é? Nós nos prendemos aquilo e a selfie, a gente sempre tem que estar provando para o outro o que a gente não precisa provar, sempre usando uma imagem, olha, eu almocei isso, eu vou sair para ali e tal. É como se a gente fosse escravo da própria rede, né? Então, é uma discussão que seria muito interessante. Você vai trabalhar com ele a questão da intertextualidade, quando você dialoga o mito com
com a situação de agora, tá? E o texto é multissemiótico, porque eu vou me valer da imagem para ter sentido e significado para o interlocutor, tá certo? É um trabalho muito bacana de fazer, Lília. E pode render uma discussão muito legal na sala de aula, né? Os professores que já desenvolveram esse trabalho podem comentar aí no chat como que aconteceu isso nas suas aulas. Isso mesmo. Olha, e o 8º ano, Lilian, como que nós vamos trabalhar? Vamos lá. No 8º ano, veja que ele volta, ele retoma a questão da notícia, mas ele não vai se distanciar da crônica jornalística, né? Que ela é parte da notícia, mas ela está na ordem do narrar. Então, não estamos totalmente fora da ordem do narrar, certo? Identificar em notícia o fato central, suas principais circunstâncias e eventuais decorrências. Então, eu tenho no texto jornalístico a questão do tema central em notícias, as inferências que a gente faz sobre algum fato ou alguma circunstância, o contexto, veja que todas falam muito, todas as habilidades, elas trazem para o contexto em que vai circular essa notícia, o contexto de produção, né? Onde ela vai ser produzida, como que você vai ler e interpretar essa informação, vai ser em forma de gráfico, não vai ser, tá? Como que você compara também essa notícia? Então, é isso, você pode continuar o trabalho da AP3, trabalhando com a crônica jornalística, né? Notícia, certo? E ainda, no Aprender Sempre, no volume 2, na página 65, nós temos a notícia ainda como o fato central e análise do fato, reconhecimento da finalidade de uma reportagem, a reflexão sobre entrevista em reportagens. Veja também que na entrevista ele trabalha todos aqueles recursos paralinguísticos, né? A questão da entonação, a questão da voz, tudo isso aí dentro. Essa coisa de você ficar falando né, toda hora, que às vezes eu falo, né, Lilian? Eu também falo, Ede. Então, a proposta final do 8º ano é planejar entrevista, selecionar informações relevantes e produzir. Olha a taxonomia, nós vamos planejar, selecionar e produzir uma outra entrevista. Veja que tudo leva para esse modo do texto narrativo. De ampliar, né? De aumentar o nível de dificuldade para o aluno também, né, Ede? Aí, se faz isso, é a nossa taxonomia, né? O 9º ano, Lilian, desde a AP3, desculpa, da AP1 e AP2 e AP3, nós vamos sempre trabalhar com texto argumentativo, tá? E aí, veja que o 9º ano, a nossa habilidade, ela vem do SAEB, da matriz do SAEB. Esse tópico 5, ou 4º, ele pede o quê? Ele diz o quê? Coerência e coesão no processamento do texto. Então, a questão da coerência, o texto coeso, coerência e coesão, tá? E qual é o descritor? É o 8, que diz estabelecer relação entre a tese e os argumentos oferecidos para sustentá-la. E o foco aqui é o texto argumentativo, tá? Então, ela ainda fica dentro da tese e do argumento, né? Dos textos, fugiu do texto argumentativo, tá certo? Pode passar, Lília. E aí, você se lembra das nossas possibilidades de argumentar? Ele vai trabalhar com o 9º ano com todas essas possibilidades.
eu nem vou precisar repetir, que acho que eu já usei umas 2 vezes. Mas são N possibilidades, né, Lilian, de argumentar. Tá? Já não está muito difícil, porque, veja, ele viu isso na AP1, No caderno Aprender Sempre. agora a AP3. Eu acho que é por isso que o Rafael gosta tanto de trabalhar com o nono ano, né? Ide, só uma correção, o caderno Aprender Sempre, né? O Aprender Sempre 1, 2 e 3. É isso? Não, eu estava falando da Avaliação. AP1 o nono ano argumenta, AP2 o nono ano argumenta e AP3 também. Ok. É que a única que predomina ali, que continua, é o texto, é o nono ano. O nono ano ele não muda. Ele vai na. Eu Eu entendi. entendi o que você falou, Lília. Entendeu, né? Que a diferença da AP como avaliação e do caderno Aprender Sempre, que é o material. Ah, sim! Nós estamos falando Do da Aprender Sempre. habilidade, isso, mas Isso, é no caderno, ele isso. trabalha também, ele segue. Quer dizer, eu penso que a AP segue o caderno, né? Porque primeiro vem o caderno, mas é isso mesmo, Lília. Ok. Então, olha lá. Aí no nono ano, nós vamos ter posicionamentos defendidos e refutados, né? Entrevista, mas aí com a discussão para o lado do debate, debate televisivo, aquele debate que ele pode fazer em sala de aula. Lembra do mito do Narciso? Ele pode fazer também nas redes sociais, sobre as redes sociais e aproveitar e discutir, né? Ele vem, o professor do 8º ano, ele pode aproveitar esse texto aqui também, né, Lília? Podcast noticiosos e de opinião, tá? E aí a questão do se posicionar frente a eles, né? A questão das fake news, tão importantes trabalhar isso na sala de aula, as consequências delas, características de circulação delas, essa divulgação, né? Como que o professor pode auxiliar o estudante a se proteger, a saber pesquisar e não acreditar nessas fake news, né? Conhecer a estrutura também, a introdução, desenvolvimento e conclusão do artigo de opinião, que é a proposta do nono ano nas 3 avaliações. Tá certo? Podemos passar. Daí, Lília, nós vamos ter a primeira série do ensino médio. Eu olhei a hora aqui, tá tudo certo, né? Acho que tá. Não precisamos correr, né, Lília? Não, tá tudo ok, pode seguir. Tá certo. Olha, a primeira série. É aqui que nós vamos trabalhar mais intensamente com os escritos, os textos multissemióticos, né? Primeiro, vamos pensar nessa condição de produção desses textos, onde é que eles estão circulando, né? Que época que eles estão circulando? Então, a questão histórico-social. Quem é o leitor? Para quem é o interlocutor? Quem que dialoga com você na hora que ele lê aquele texto? Quem é que está por trás daquele? Quem está dialogando, né? Com quem ele dialoga? Imagem que se pretende passar. Qual é a intencionalidade dessa imagem, né? Para quê? O que é o que pretende passar? O que está por entre as linhas e as entrelinhas? Lugar social a ser assumido. Onde é que esse texto é produzido? Com quem ele fala? Imagem que se pretende passar a respeito de si. Aí a questão do ethos, ou seja, cada lugar que eu chego, eu me posiciono de um jeito. Né? Qual é a imagem que você percebe ali que é passada, que quer passar? E por meio de que veículo essa imagem é passada? É por meio da mídia? É um texto? É um livro? Ah? É um outdoor? Qual é o veículo que vai transmitir essa mensagem para mim? E a variedade linguística tem? Né? E o preconceito em cima disso? E a questão da apropriação ao contexto? Né? Outra coisa também, nós chamamos dos aspectos notacionais,
A questão da ortografia, da pontuação, concordância nominal, concordância verbal. Você sabe que se você coloca uma vírgula, dependendo do lugar, você muda totalmente o contexto, né? É esse trabalho que o professor vai fazer com o texto multissemiótico, porque a vírgula ela vai ser um aspecto notacional que vai te direcionar para outra interpretação, né? Que gênero textual que você vai trabalhar? Qual é o leitor pretendido? Quem que você quer atingir com o teu texto? Com quem que você quer conversar? Tudo isso eu posso trabalhar com texto multissemiótico. E aí, olha lá a taxonomia. Eu vou planejar esse texto, produzir, revisar, editar, reescrever. Antes de avaliar, eu vou. A Lilian tinha falado. Não, vou avaliar e vou projetar, vou divulgar. Isso, né? Aí eu vou divulgar nas redes sociais, como a Lília falou, e depois eu vou avaliar. Ou então avalio e coloco nas redes sociais, né? É a super habilidade, né, Ide, que você gosta de Isso, é aquela enorme que dá para ele trabalhar muito tempo. Eu acho que dessa a gente pode até passar. E aí, olha só que interessante, nós estamos falando muito em gêneros, o gênero da ordem do narrar, e nós temos exemplos aí trabalhando o volume 3 da primeira série do ensino médio, nós vamos ter a ficha técnica e sinopse de filmes, tá? Nessa parte dos gêneros. E olhando para esses dois gêneros, nós percebemos que a ficha técnica, embora ela não tenha elementos coesivos, né, ela possui somente itens, né? Eu tenho itens, gênero, roteiro. Ela produz ali um sentido. Você encontra o sentido e significado. Você consegue chegar ao gênero ficha técnica. Então, ela não possui conectores, nem frases complexas, mas que na produção de sentidos ela é totalmente coerente. Eu entendo a que ela veio, né? Qual que é o objetivo dela, que é o de passar informações sobre o filme. Aí eu tenho gênero, roteiro, direção, idiomas. Eu não tenho uma coesão entre um elemento e outro, mas eu tenho o sentido disso. Não é interessante? Esse é chamado de a questão da informatividade dos gêneros textuais, né? A sinopse já é um gênero também que há juízo de valor, né? Que a pessoa que escreve a sinopse, ela acaba se envolvendo e dando a opinião dela, né? Que é muito interessante. Ela tem lá uma argumentação crítica do filme, né? Igual nós estamos vendo aqui, que é a aula 2 e 3 também desse Aprender Sempre, que vai falar sobre isso. E aí tem a parte de estabelecer relação entre tese e argumentos. Dentro do texto, resenha crítica. Você sabe que na hora de você falar sobre assistir a um filme e fazer esse paralelo, Lilian, com a resenha crítica, você pode defender a tua ideia a respeito daquele filme, né? Ou então refutar uma outra ideia. Mas você se posiciona dentro da resenha crítica. E a resenha crítica é um ótimo instrumento para o professor começar a trabalhar argumentação, né? Comece por lá. Então, dentro do texto, você percebe essa relação aí entre o que é tese, entre argumento, tá? Dentro da resenha. A gente também percebe o caminhar da complexidade, porque a gente tem a ficha técnica, a sinopse e a resenha, que é o nível mais complexo de aprendizagem e desenvolvimento de leitura, né, Ide? Isso mesmo. E você vê que eu comecei do 9º ano falando o que era tese e argumento para ele, vim vindo até você
encontrar aí. E veja que, na hora da gente tentar estabelecer essas relações lógico-discursivas, nós vamos ver o valor dos conectivos. Então, eu tenho aqui, ó, exemplo de conectivos de tempo. Depois, após, logo depois, logo após, na sequência, imediatamente, em seguida, são todos conectivos de tempo, você viu, Lília? Isso aqui auxilia demais o professor e o estudante a fazer, a discutir sobre essa relação, né? Esse valor do nosso conectivo aí, por que que nós empregamos. E ele vai fazer uso do narrar, que você trouxe inicialmente, dos anos dos primeiros, sexto, sétimo, oitavo, e depois ele vai unir com a argumentação que ele explora no nono, né? E aí no primeira série ele já vai produzir esse texto fazendo uso desses dois processos. Isso não é bacana de encontrar, Lilian? Porque você percebe que há uma sequência, não é nada isolado, é largado. Exatamente. Pode passar. Aí, no volume 3, ainda nós temos, ele traz para o professor, dialogando com o professor, 4 etapas para construir a resenha crítica. E nós trouxemos uma síntese da síntese, até para a gente ver como que não é tão complicado fazer esse trabalho. Primeira etapa é o parágrafo introdutório da resenha. Aí você apresenta o assunto, o tema e a tese para o estudante nosso. No segundo, a gente já tem a sinopse do enredo, de forma bem sucinta. Então, primeiro você apresenta o tema, depois você traz uma sinopse. Essa é a segunda. No terceiro e no quarto e no quinto parágrafo, você vai argumentar, né? Os argumentos que vai comentar os argumentos que sustentam os pontos de vista do resenhista. Então, lá você vai encontrar a emissão dele do ponto de vista, do que ele acha do filme, do que ele está comentando. Dá para perceber isso, o professor, ele consegue auxiliar o aluno nesse sentido. Aí, no quarto, na etapa quarto, no sexto e no último parágrafo, vai realizar a conclusão do texto, né? Vai identificar essa conclusão, o posicionamento e convite ao leitor, ele vai fazer o convite. Então, primeiro, ele vai... dá para voltar só para... Primeiro, ele conhece o assunto, o tema. Segundo, ele faz uma síntese do enredo, né? Terceiro, ele vai fazer argumentar e falar do que ele acha, que deixou de achar, ponto de vista a respeito do que ele está resenhando. Depois, identifica a conclusão, né? Que ele faz essa conclusão, se posiciona e convida o leitor a assistir ao filme. É bem sintético, mas dá para fazer esse trabalho, né, Lilian, sala de aula. Pode passar. Trabalhei bastante com resenha, viu? É muito legal. Né? Na segunda série do ensino médio, nós vamos ter o texto literário e a mídia impressa, isso já no terceiro bimestre, né, do segundo ano do nosso Aprender Sempre. A habilidade trabalhada, veja que é uma habilidade, Lilian, do currículo paulista, que diz assim: relacionar informações sobre concepções artísticas e procedimentos de construção do texto literário com os contextos de produção para atribuir significado de leituras críticas em diferentes situações. Então, veja aí que nós temos essa relação dos textos com as concepções artísticas e vamos retomar o texto literário. E aí, atribuindo significados de leituras críticas em diferentes situações. Eu posso fazer uma leitura crítica até da sinopse da resenha que nós tínhamos falado, do texto argumentativo, né? Das nossas narrativas de enigma e outras narrativas. Certo?
E ainda, olha lá, eles trazem uma aula, uma sequência de atividades chamada Universo dos Textos, e volta ao texto narrativo falando dessa aproximação e distanciamento dele com outro texto. Nós não vimos lá a questão daquele gênero que faz está ao lado do poema, eu não vou me lembrar agora, o gênero que nós, logo no início, nós vimos, que também faz esse diálogo com o poema, né? É a sinopse. Era crônica, não era, Ide? Lília, eu não vou me lembrar agora. Eu lembro do É, slide, mas eu não é a estou lembrando da sinopse, palavra que você está falando. porque ela tem caráter subjetivo, os dois têm caráter subjetivo, né? Então, eu ponho o que eu acho, né? Eu vou ali colocar o meu ponto de vista. Quando eu coloco o meu ponto de vista, né? Eu já vou me aproximar do texto poético. Tá? Então, aí eu posso dizer que há uma relação de distanciamento e aproximação, né? E também reconhecer as marcas históricas, sociais, geográficas e culturais presentes nos textos em estudos. Tudo isso você tem que marca o texto. Lilian, você achou? Achei, relato, Ide. O relato, Isso. gente. Desculpem mesmo. O relato que nós. O relato, você faz um relato, né? Aquela eu não terminei, Lívia, esse último. Desculpa, Ide, desculpa. Não, imagine. Ó, e tem também a questão da inferência sobre as informações implícitas, tá? Nos textos, diferentes situações também. Tudo isso no Aprender Sempre, esse do volume 2. Pode passar, Aline. Ainda o valor estético, atentando para o valor estético do texto ficcional, prestar muita atenção, porque eu tenho ali no texto ficcional construção do texto literário com o contexto de produção. Esse texto ficcional, nós temos que atribuir a ele significados e olhar para ele com olhar crítico, leitura crítica, por conta de ser um texto diferente, né? Diferentes situações. Então, tomar cuidado aí, atentar para esse texto ficcional. Tá? Nós temos uma infinidade de filmes de ficção científica, de outros, né, que podem auxiliar o professor a fazer esse trabalho também, de detectar esse valor estético, né? E também a construção do sentido pela comparação entre o texto a partir de relação intertextual. Eu lembro do intertexto, aquele o mito do Narciso, né? Que você tem um celular, trabalha a selfie, é um texto que vai dialogando com outro texto. São os intertextos que a gente percebe, tem marcas dele. E aí pode passar. Nessa outra habilidade, nós temos lá distinguir as marcas próprias do texto literário, e estabelecer relação do texto literário e o momento de sua produção. Olha lá, de novo a questão da produção, tá? E o contexto histórico, social e político. Então, de acordo com o contexto histórico, muita coisa ele vai encontrar diferente aí, um cenário diferente, tá? Então, tudo isso é explorado pelo professor. E aí, pensando nessas diferenças, né, o professor ele vai conseguir dar conta de aspectos linguísticos, históricos e sociais, tá certo? Na terceira série do ensino médio, veja que nós já estamos indo já quase para o final, nós vamos ter o eixo do SAEB também, no eixo procedimento de leitura, Lília, nós vamos ter o descritor, identificar o tema de um texto. Mas aí nós chamamos atenção para quê?
Desde lá do sexto ano para cá, até começa no sexto ano, essa questão de identificar o tema de um texto já vem sendo discutida. Ele desde o sexto ano. Então, não é uma coisa que o professor ele precisa só discutir, ele já vem discutir, ele pode aproveitar as atividades que já foram realizadas antes, tá? Que já foram feitas antes. E aí, identificar em notícia, por exemplo, o fato central, as circunstâncias e eventuais decorrências aí dessa questão do contexto também. E olha aí o multissemiótico de novo, a pedidos da Lília. Vamos trabalhar um pouquinho mais com esses dois exemplos do texto multissemiótico. Vamos lá, então. Olha aí, a primeira coisa que nós temos aí é uma charge que prima pela linguagem verbal e não verbal. Eu digo que é a linguagem verbal, ali o sistema penitenciário brasileiro. A linguagem verbal já me dá uma pista do que está acontecendo ali, certo, Lilian? Então, eu tenho várias pessoas dentro de uma panela de pressão. Então, a panela de pressão que está prestes a explodir, tem a fumaça ali. Então, que tipo de inferências eu posso fazer? Vamos passar uma. Pode passar. Olha lá. O que esse texto, ele é um texto multissemiótico? Por que ele é multissemiótico? Porque ele me passa sentidos e significados com a imagem dele. Ele é imagético, e pela imagem eu tenho lá ironia, né? Eu tenho situações irônicas do cotidiano, eu tenho veículo, jornal, revista, que ele pode circular, livros didáticos, eu tenho humor e crítica social, linguagem acessível ao público leitor, marcas de autoria, porque ele é assinado, olha, tá? A procedência com disponível em, acesso em, a questão do interpretar, entender, requer conhecimento prévio, é preciso saber o que é o sistema penitenciário, ele tem que fazer outras leituras, ele tem que se repertoriar culturalmente no que diz respeito ao conteúdo do texto, né, do meu texto ele tem que se posicionar, ele reflete o posicionamento do editorial, no caso aí, que é do texto, da charge que está num jornal, qual é o veículo que carrega essa charge, aí vai me dizer muita coisa também. Reflexão implícita, explícita também, expressão da coletividade eu tenho dentro dessa charge. Outra, linguagem verbal e não verbal, crítica a um fato social. Tá? É um texto que pode estar dentro do jornal ou num livro didático e que vai trazer uma situação, ele ironiza para criticar. Veja só quanta coisa, Ana Lívia. Eu gosto do texto multissemiótico justamente por essa riqueza de exploração, né, de inferências que ele traz. Eu acho que ali, eu imagino que aula fabulosa a gente consegue dar com base em uma imagem, né, Ide? Exatamente. Pode passar. Olha essa outra, Lilian. Eu tenho uma imagem assim, a mãe, aqui ela é a linguagem verbal e não verbal, é um texto multimodal, que ele trabalha com essas duas linguagens, e multissemiótico, porque ele me diz ali muita coisa que não está escrito. Por exemplo, a mãe diz assim, filhinho, come a salada toda, que vai te deixar mais saudável. E aí ele olha para a janela e vê uma pessoa pondo agrotóxico, deve ser que a gente faz inferência, não está escrito que é agrotóxico. Ah, Né? mas tem uma caveirinha ali no tambor. Ah, então é veneno. Olha aí, a Lilian tinha percebido a caveirinha e eu não vi a caveirinha. É verdade, Lilian. Isso é inferência, viu? Muito bom. Olhar de professora, né? Então, vamos passar mais uma para ver o que é que está por trás disso. Olha lá, quanta coisa que a gente pode olhar. Primeiro, ele tem o texto, ele tem um título, agrotóxicos. Então, também é uma pista.
Se o título do texto, eu tenho linguagem verbal e não verbal, tanto o agrotóxico quanto a fala da mãe também. Posicionamento político, crítico, né? Gênero jornalístico, eu posso trabalhar com ele, crítica a uma situação social, gênero didático, humor, eu tenho humor também, linguagem acessível ao público leitor, debate sobre temas da atualidade, né? Que isso é um tema atual. Marcas de autoria, que tem ali um rabisquinho, mas tem autor. A procedência, que é o www ali embaixo. Eu consigo interpretar, entender, requer conhecimento prévio. Eu preciso, para interpretar esse texto e para entender, eu preciso de repertoriar meu leitor, que é o meu estudante, tá? Eu preciso de refletir, eu tenho reflexão implícita e reflexão explícita, opinião, ponto de vista também tenho, esfera de circulação, jornal, revista, internet, livro didático, escolar, tá? Fato do cotidiano, linguagem verbal e não verbal. Veja quanta coisa, Lilian. Que bacana, né? Isso tudo são possibilidades de trabalho com texto multimodal. E você, professor, com certeza achará mais coisa ainda, né, Lilian? Exatamente. E os alunos também, né, no debate, eles vão levantar novas hipóteses. Então, você viu a caveirinha ali que eu não tinha visto. Eu passo a palavra para você agora. Bom, a ID nos trouxe aqui um material muito rico, né, de formas recuperativas, visitando ali o Aprender Sempre, né, trazendo para nós possibilidades muito interessantes de como trabalhar esses textos multimodais, multissemióticos, o texto, o narrar, o texto de opinião, o texto em que a gente extrapola a sensibilidade do aluno, enfim, todo esse material, e nós gostaríamos agora também de sugerir a leitura dessa obra, deste livro, que faz parte do acervo do professor, ou seja, ele chegou nas escolas, ele está ali nas salas de leitura de vocês, que vai trazer possibilidades, né, estratégias pedagógicas para fomentar o aprendizado ativo. A nossa epígrafe, ela nasceu aqui, né? Ela sai dessa obra, inclusive vou ler aqui novamente. Se os alunos conseguem estabelecer relações entre o que aprendem no plano intelectual, nas situações reais, experimentais e profissionais ligadas a seus estudos, certamente a aprendizagem será mais significativa e enriquecedora. Então, a ID trouxe para a gente aí muitas possibilidades de trazer este aluno para essa realidade, trabalhar com a sua realidade, com os textos que eles têm contato todos os dias, as suas apreciações, os seus posicionamentos críticos com relação à leitura das charges, por exemplo. E esse livro pode completar esse trabalho nos trazendo estratégia, né? São 40 estratégias de metodologias ativas que pode favorecer esse trabalho. É um livro que está Ô, Lilian, ele está na sala de leitura? Sim, ele está na sala de leitura, ele faz parte do acervo do professor que chegou esse ano, dele. Ai, que e eu bom. também gostaria de aproveitar a oportunidade, já que a gente está falando de acervo do professor, nós disponibilizamos ali nos grupos um vídeo em que a ID, um vídeo muito bom, em que a ID traz sugestões de livros para que os professores se apropriem. Ali vai ser sobre a educação antirracista, e que também nós disponibilizaremos mais uma vez para vocês, caso vocês ainda não tenham acesso, porque também faz parte, não tiveram, né, acesso, porque também faz parte do acervo do professor que está nas escolas para nosso desenvolvimento, nosso aprimoramento, certo? Bom, nós chegamos ao final aqui, aqui estão as nossas referências, tá? Nós também disponibilizaremos esse PPT, para o caso de vocês quererem tirar alguma dúvida, querer voltar em algum conteúdo, se apropriar, se aprofundar ali nessa aula que a ideia deu para a gente, né, de como trabalhar com os textos, de como construir uma resenha crítica, né? Aliás, Ide, muito obrigada por essa aula, e nós agradecemos vocês por estar conosco aqui até o final,
Esperamos ter contribuído muito para esse trabalho recuperativo, desejamos de coração essa recuperação dos nossos alunos e feliz também porque eles estão agora voltando à sala de aula, voltando para esse trabalho, para a gente recuperar mesmo e trabalhar muito de jeito muito dedicado e que também nos saímos bem nas avaliações que estão se aproximando de nós. Né, Ide? Quer se despedir, Ide? Eu quero sim, Lília. Eu quero dizer, agradecer a vocês, né? Agradecer a Lília aí, esse estudo que nós fizemos. Esperamos que tudo que nós dissemos que auxilie o professor a fazer o diagnóstico lá na sala de aula, que é muito importante, que ele consiga se apropriar de uma ou outra experiência, assim como nós fizemos, tá bom? Um grande abraço a todos e contem conosco. Até mais, até a próxima. Tchau, tchau.